só falar do amor. Não há mal ou nenhuma condição que teve possa afastar a alegria de estender sua mão pro amigo em dor, a aventura de agir na reconciliação, a beleza de servir ao irmão que não tem pão, e em tudo entrever a mão divina atuar, mostrando que o Natal é brincar, é sorrir, é cantar e viver em paz, mostrando que o Natal é sentir, é buscar, perceber, tristeza não há, mostrando que o Natal é escolher o perdão, é ter fé e ter união, mostrando que o Natal é viver, é amar, pressentir, Ele em tudo está, Ele em tudo está. A alegria de estender sua mão pro amigo em dor, a aventura de agir na reconciliação, a beleza de servir ao irmão que não tem pão, e em tudo entrever a mão divina atuar, mostrando que o Natal é brincar, é sorrir, é cantar e viver em paz, mostrando que o Natal é sentir, é buscar, perceber, tristeza não há, mostrando que o Natal é escolher o perdão, é ter fé e ter união, mostrando que o Natal é viver, é amar, pressentir, Ele em tudo está, Ele em tudo está. Ele em tudo está. Muito bem, ouvinte da emissora do bem, que alegria ter você sintonizado conosco, acompanhando a programação especial de Natal e Ano Novo que nós produzimos, e agora esse instante em que a gente está gravando um programa todo especial para você, ouvinte, internauta que está aí ouvindo pela rádio, também está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter. Muito obrigado pela sua sintonia. Vou começar aqui ouvindo boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para cada um de vocês. Vamos lá, vamos cumprimentar aí. Boa noite, ouvinte querido. Aqui quem fala é Natália. Boa noite, pessoal. Aqui é Diego. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Boa noite. Aqui é a Maria José. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Olá, amigos ouvintes. Aqui é Hilton. É um prazer, uma alegria estar com vocês mais uma vez.
Olá, pessoal. Aqui é a Divina do abraço, né? Que abraço especial neste programa de final do ano, onde as emoções estão afloradas em cada um de nós. Que a gente possa ter um excelente programa com a participação de todos aqui. Muito bem, não está toda a equipe da Web Rádio Fraternidade, porque muita gente está viajando, não pode estar conosco, mas recebe as nossas vibrações. O pessoal que está acompanhando aí pela internet, no YouTube, no Facebook, no Twitter, tá vendo ali no fundo, tá vendo aquelas caixas todas, é o nosso fundo. O que é aquilo? Aquilo ali é o nosso material para o Congresso Espírita de Uberlândia. Isso mesmo. Vamos fazer o seguinte? Vamos agora, com vocês, estudar o tema central do Congresso Espírita de Uberlândia, que é as bem-aventuranças, a mensagem do Sermão da Montanha. E esse é um tema que tem chamado a atenção, os nossos expositores vão estar discutindo isso aqui no finalzinho de janeiro, mas a gente vai aproveitar para mesclar música e mesclar um bate-papo muito gostoso. E eu queria ver quem vai começar falando sobre bem-aventurados os pobres de espírito. O que é isso, hein? O que é ser pobre de espírito? Eu vou ler até o trechinho que está aqui, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus. O Wilton é bom, já está com o microfone na mão, você vai falar, Wilton? Você disse que já estava com todas as bem-aventuranças na ponta da língua? Brincadeirinha. Olá, amigos. Durante tanto tempo nós temos procurado o sucesso, o reconhecimento e nos esquecemos de deixar como figura central em nossas vidas Jesus, que representa a simplicidade no falar, a simplicidade na demonstração do amor, na eloquência da sua palavra, do seu magnetismo, do seu olhar. E aí a tradução do Evangelho traz para nós o pobre de espírito, nos lembrando da simplicidade. A simplicidade de viver, a simplicidade de nos enxergarmos, de nos relacionarmos, de nos sentirmos como irmãos, independente do espaço, do tempo que nos separe, de poder nos sentir próximos a cada um de vocês, próximos vocês de cada um de nós, próximos todos nós da figura inesquecível do Cristo. Muito bem, quem mais vai colaborar, vai falar um pouquinho aí? Zezé, Natália, Diego, vocês não gostam de falar muito sobre o Sermão do Monte, não? O pobre de espírito, quando você fala simples, né, Hilton? A gente tem que lembrar que ser simples é diferente de não aproveitar, talvez, das coisas que o mundo nos traz. Nós podemos, sim, trabalhar para ter um bom carro, para ter uma boa casa, e ainda assim sermos simples. Não podemos deixar de confundir, não podemos confundir essa situação, né? Porque tem muita gente que eu já vi quando a gente conversa sobre o Sermão da Montanha, Sermão do Monte, que é algo muito complexo, na verdade, que acha que ser simples, ser pobre de espírito então eu vou usar sempre a roupinha rasgada, eu vou sempre no lugar mais, eu não sei nem quais os termos usar para não cair numa falácia, né? Mas a gente tem que lembrar isso, nós podemos ser simples aonde quer que estejamos, independente da nossa condição social, da nossa condição financeira, da nossa condição intelectual. Isso é algo que no meio acadêmico, né, que eu e a Natália vivemos, é muito complicado, porque tem muita gente com muito conhecimento e que não consegue viver de forma simples, não consegue se tornar um pobre de espírito. Então que a gente tenha essa simplicidade independente de qualquer outra condição que nós estejamos vivenciando na Terra. É interessante ver vocês falando isso, porque a gente acaba percebendo que o grande desafio é trazer uma vivência, então, de humildade, que não seja uma humildade de aparência. Porque é esse o grande desafio. E eu acho que a gente, aproveitando o livro do Rodolfo Calegares, que tem como temático o Sermão da Montanha, logo depois da passagem que a gente leu aqui, ele diz assim, olha,
só para a gente trocar ideias, né? A humildade espiritual em primeiro, aqui, situou assim, né, a fala de Jesus, dos bem-aventurados, a humildade espiritual em primeiro lugar, entre as virtudes que precisamos adquirir para merecermos a glória das almas redimidas. Porque o desafio nosso é realmente trazer uma postura de simplicidade e de humildade verdadeira, e não de forma falaciosa. Mas vamos lá, vamos falar. Até porque eu fico pensando, né, sobre essa questão da humildade. Se a gente não se coloca nessa condição, a gente não consegue olhar para a gente mesmo e entender os nossos vícios, os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa melhorar, né? A gente acaba se colocando acima disso, quando na verdade a gente está aqui justamente para trabalhar todas essas questões dentro de nós, né? É isso mesmo. Vamos lá, Zezé e Divina para falar. Bom, falando da simplicidade, o nosso próprio Jesus, né? O nosso irmão maior, veio numa manjedoura, né? Demonstrando para a gente a simplicidade. Ali no meio dos animais, né? Ele nasceu ali. Então, sempre que a vaidade, às vezes, quer subir a cabeça, a gente lembrar de Jesus. Que nem precisava ter vindo aqui, veio, cumpriu a tarefa de nos ajudar e nasceu aonde? Numa manjedoura. Pois é. Né? Então, é uma coisa assim que a gente até arrepia, né? Se emociona. De pensar que o grande amor da nossa vida, que é Jesus, veio numa manjedoura, né? E viveu a vida simples, no meio de pescadores, no meio de prostitutas, né? No meio de pessoas de má vida, e passou por tudo isso, né? Então que a gente procure viver essa simplicidade de coração. É verdade. Divina. Então, Rubens, pessoal que está aqui conosco, eu acho que é tudo isso que todo mundo citou, né? O ser simples de coração. Não adianta também as aparências, né? Porque a simplicidade só da boca para fora não vai resolver. Porque o que vai valer mesmo é aquilo que está no nosso coração. Às vezes a gente até observa, né, certas pessoas. Hoje até fiz essa pergunta para o Rubens. Rubens, se fosse nós, escolheríamos Pedro? Então... Jesus escolheu. Então, o que acontece? A gente precisa ser verdadeiro no nosso coração, no nosso íntimo. O que fala verdadeiramente dentro de cada um de nós? Porque falas também não vão resolver, né, gente? Eu sou simples, como o Diego disse, eu vou me vestir assim, um assado, né? Não, Só gente, de aparência. não é assim, né? Viver de aparências não resolve, porque Deus, né, Jesus, vê e visita o mais íntimo dos nossos pensamentos, né? E a simplicidade é entender o outro, né? A simplicidade é você fazer o melhor que você puder para o seu próximo. É você saber, entendeu? Atender aquele necessitado, de verdade. Hoje eu escutei uma frase muito interessante de um amigo, né, lá da escola onde eu trabalho. E ele disse o seguinte, não é uma brincadeira. Se eu ganhasse na Mega Sena, aí todo mundo, o que você faria? A primeira coisa que eu faria era não falar que eu ia dar parte para ninguém. Porque todo mundo que você vê, falar se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar parte para fulano, para Beltrano, para ciclano. Não. E aí você fica pensando, né? Aí eu disse para ele assim, então quer dizer que você não vai ganhar na Mega Sena nunca, né? Porque você não quer nem dar, nem agora. Nem ajudar ninguém, né? Você não quer ajudar ninguém, então você não vai ganhar. E ele levou um susto. Mas é mais ou menos assim, né? A gente precisa fazer ao nosso próximo verdadeiramente aquilo que está no nosso coração. Isso já é uma simplicidade, porque aceitar o outro não é fácil, né?
É bom que É um agora, né? desafio. Agora nós estamos todo mundo aceitando um ao outro, mas quando a gente volta para a convivência do dia a dia, aí que a gente vê que a gente tem que aplicar tudo aquilo que a gente está fazendo ou falando em teoria. Alguém quer falar mais alguma coisa? Claro que a gente não vai conseguir falar todas as bem-aventuranças, mas nem aprofundar muito por causa do tempo. Mas vocês querem acrescentar mais alguma coisa ou a gente já passa para a próxima? Hã? Então vamos lá. A próxima diz assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí, o que é isso, hein? Que terra é essa? Como é que é? O que será que Jesus quis dizer sobre isso? Quem começa? Vamos lá. Fala um pouquinho mais alto, Natália. Ah, tá desligado, é verdade. Isso. Aí. Eu acho que ser manso nos dias atuais talvez seja um dos nossos maiores desafios. Nós temos vivido momentos, né, de muitos conflitos sociais, políticos, etc. E tem sido a oportunidade de a gente demonstrar o quanto a gente ainda está longe de ser manso, né? E essa questão de herdar a Terra, né? Nós sabemos que o nosso planeta está passando por uma transição, por uma transformação, e que aqueles que não acompanharem essa transformação podem precisar ir para outra morada, né? Então eu acho que é a chance que nós temos de realmente provar que nós estamos buscando essa transformação, sendo pacíficos, né? Mansos, pacificadores. Acho que isso nunca foi tão necessário, talvez. Essa palavra manso, ela é muito mal utilizada no nosso vocabulário português, porque a gente chama a pessoa de manso quando a pessoa é lerda. Larga de ser manso, larga de ser lerdo. Então, a gente usa a palavra de uma maneira completamente diferente do que o Cristo quis dizer, né? Eu gosto muito quando a Natália fala dessa questão do manso ser um pacificador. Né? A gente tem falado muito sobre paz, sobre se manter em paz consigo mesmo para poder levar a paz a outra pessoa. E isso é ser manso, é ser tranquilo, é ser o apaziguador ao invés do agitador. E nós estamos vivenciando uma época de transformações que estão apenas começando. Quem acha que está no final das transformações pode mudar o conceito, porque não está no final não. Nós vamos ter muita mudança ainda ao longo dessa passagem de provas e expiações para a regeneração. E se a gente não aprender a se tornar mais manso, mais pacífico e não passivo, as coisas não vão ser como elas devem. Eu me lembro do Gandhi quando a gente fala disso, porque o Gandhi não tinha nada de passivo. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. E ele era um pacificador, ele era um manso, ele era humilde, ele era uma pessoa tranquila, mas sabia o momento certo de colocar o que ele sabia e não simplesmente a opinião. Ele tem uma história que uma mãe levou um filho, né, para ele, falou assim: ô, seu Gandhi, paizinho, ele chamava de paizinho, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, fala pro menino que ele não pode comer açúcar, eu acho que era açúcar. Isso mesmo. E aí o Gandhi fala assim: tá bom, daqui 30 dias a senhora volta. Aí ela vai embora, 30 dias depois ele volta, né? Ela volta com a criança e o Gandhi explica para a criança os malefícios de comer açúcar em excesso e tal. E a mãe olha para o Gandhi e fala: mas por que o senhor não contou, não falou isso aquele dia que eu vim aqui? Aí ele fala assim: é porque aquele dia eu ainda comi açúcar. Então eu precisei aprender o que era ficar sem comer açúcar para eu entender como que eu ia conversar com essa criança. Então isso é uma postura de um pacificador, de uma pessoa humilde, né? Mas olha que ele foi lá e realmente comprovou como era a coisa para depois ele falar. Então que a gente use menos das nossas opiniões, mais dos nossos conhecimentos de causa, principalmente baseados no Evangelho, para que a gente consiga ser esse manso necessário. Como Jesus foi manso, né, gente? Mas também determinado nas suas posições. O grande desafio da mansidão, às vezes a gente faz alguma confusão imaginando que são grandes questões sociais. O grande desafio da mansidão, que vai repercutir na sociedade,
O que vai repercutir no macro acontece no micro. Acontece primeiro dentro de nós, com as questões que nos afetam, que vão contra o que a gente acha que está certo, mas principalmente o difícil de exercer a mansidão é nas questões dentro dos nossos lares. Sabe? É onde a gente precisa levar a mansidão do Cristo para os nossos relacionamentos, para as questões cotidianas, para as questões mínimas, porque às vezes um levantar de voz, um olhar atravessado que a gente dá para o outro, ele repercute tanto na família e dali nos vizinhos, no bairro, na cidade. A gente sabe da ligação que cada um de nós tem com todas as pessoas, com todo o planeta. Tem uma frase do Emmanuel que diz que a dor, o grito de dor de um irmão num continente repercute no outro continente. Então, o grande desafio é isso, é começar o dia com mansidão, acordar com mansidão, abrir os olhos com mansidão, nos olhar no espelho com mansidão. O grande desafio, olhar para o outro que está ali dormindo ao nosso lado, ou que já acordou, ou que cruza conosco na cozinha, no corredor de casa, com mansidão. Entender o momento do outro, que o outro, naquele momento, não tem nada contra nós. Às vezes o desafio é com ele mesmo, e a gente se sente afetado e esquece a mansidão do Cristo, essa mansidão que deve começar ali no abrir os olhos, e que deve terminar no fechar os olhos no final do dia, e que continua madrugada fora. Então o grande desafio é esse, conseguir ser manso com os mais próximos. Pode falar, Dona José, ou Divina, quem quiser. Você está acompanhando o programa especial de final de ano da Web Rádio Fraternidade, e a gente está conversando aqui sobre o tema central do 5º Congresso Espírita de Uberlândia, que é a mensagem do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Qual de vocês duas vai falar? Pode falar, Zé. Hoje em dia está muito difícil, né, usar essa mansidão. Eu tenho me cobrado muito, sabe? Você não está sendo muito manso. E assim, falar de mansidão é uma coisa que está me incomodando tanto. Não sei se pelo momento que a gente está passando, as cobranças que a gente está tendo, os desafios, né, tão grandes. Às vezes a gente tem de parar um pouquinho, fazer uma prece para conseguir ter essa mansidão, para conseguir olhar no outro e entender que o outro está precisando de alguma coisa. Esse é o desafio. Né? Então, toda hora eu estou me cobrando nisso, sabe? De ter essa mansidão. E nós tivemos uma reunião e foi colocado no papelzinho o que a gente precisava melhorar. Não vai falar que saiu a mansidão pra você. Não, eu coloquei que eu preciso melhorar na então mansidão. Tá Eu preciso ser mais contida na mansidão, sabe? E se Deus quiser, eu vou conseguir. Tamo a caminho. Tamo a caminho. E aí, Dona Divina? Tá sendo bom eu ficar por último. Eu tô testando a minha paciência, porque eu gosto muito de falar, vocês me conhecem, né? Então eu falei assim, eu vou ficar por último, vou treinar um pouco. Então, todos aqui falaram coisas muito importantes, né? Começou lá pela Natália, falando das dificuldades de vencer essa mansidão nos dias em que estamos vivenciando, né? Principalmente com os desafios aí na área política, né? Nos debates do dia a dia, está complicado, está difícil. E a gente precisa colocar isso em prática, gente, porque Deus conta conosco, né? Conta conosco para esses desafios do dia a dia. Porque o quanto é bom, né? Às vezes a gente fechar a nossa boca naqueles momentos em que se aflora ali uma discussão, ou naqueles momentos em que as pessoas começam a se atacar falando da sua preferência partidária, né? Falando dos desafios do dia a dia, se agridem, né, ferozmente. Até dentro das famílias, né, Divina? Né? É isso que eu ia falar. O Wilton, quando ele citou a questão familiar, eu achei muito boa essa fala do Wilton. Quando ele fala que os nossos desafios estão dentro da nossa casa. E está mesmo, viu, Rubens? Está mesmo. Será o que nós estamos fazendo para sermos mansos?
Será que a gente amanhece o nosso dia e consegue olhar para o outro e falar bom dia? De verdade, né? E consegue, por exemplo, quebrar o nosso orgulho e saber que, por exemplo, não é só o outro que precisa me servir, que eu também preciso colaborar naquele lugar que eu estou, porque o lar acaba sendo que uma empresa, né? Se a gente for pensar, olha para você ver, você acorda de manhã, você tem ali que tomar o seu café da manhã. Quem fez esse café da manhã? Como é que foi tem que feito? fazer, né? Alguém tem que fazer, Tem que né? buscar Alguém o tem que pão. preparar, alguém tem que ir no supermercado e assim vai. É, São os desafios que a gente vivencia no nosso lar. E como o Wilton disse, dependendo da forma que a gente encara tudo isso, que a gente tem feito, né? As nossas colaborações ali no lugar que a gente está, é a nossa representação lá fora, né? É a nossa representação na sociedade. É porque o mundo lá fora não muda se o nosso pequeno mundo não mudar. Não tem jeito. Eu quero um mundo melhor, um mundo transformado, eu quero políticos melhores, políticos que não sejam corruptos. Se o político corrupto está lá na frente, é porque nós, no pequeno mundo nós ainda somos o reflexo daquilo. Então a gente precisa mudar. E a nossa esperança está vindo aí, esses jovens, essas crianças que estão renascendo aqui, porque até o Rodolfo Calegari, nesse texto que ele falou sobre justamente a mansidão, ele coloca assim um trechinho aqui, ó, que a partir do 3º milênio passarão a reencarnar neste mundo apenas as almas que hajam demonstrado firmeza no bem. E aí ele continua dizendo, e é isso a gente tem um relato de outros amigos, de outros escritores espíritas trazendo essas informações mesmo. Só que não é fácil, gente. Vocês perceberam que a gente vai conversando aqui, vai percebendo que a lição no Sermão do Monte, ela resume toda a lei de Deus. Se fosse como diz o Mahatma Gandhi, que foi citado aqui, se toda a mensagem cristã tivesse sido perdida, estaria muito bem servida a mensagem do Sermão do Monte, né? Hein, Rubens? E assim, só para finalizar, né, um trechinho que representa bem. Se eu sou aquela pessoa pacífica dentro do meu lar, eu consigo ser gentil com o outro lá fora e eu consigo fazer a diferença, né, na sociedade em que a gente vive. Agora, se eu tiver nos meus desafios ainda as dificuldades que todos nós temos ainda, viu, gente? Porque às vezes a gente fala desses desafios e se coloca fora deles, mas todos nós estamos dentro deles. E para a gente demonstrar, né, que a gente ainda precisa muito para melhorar, entra num carro e começa a dirigir. A primeira pessoa que passar ali na sua frente, você vai ver que nós ainda não somos pacíficos, né? A gente já questiona por que essa pessoa saiu lá de trás, da fila de trás e passou do meu lado e passou na frente de todo mundo. Eu não vou deixar, que é isso? Isso, eu não vou deixar, né? Então, quer dizer, são os nossos desafios, né, gente? Vamos cantar uma música, a gente volta depois para falar mais um pouquinho sobre bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Essa mensagem é fantástica, porque o que tem de gente chorando por aí, né? Quem que não está chorando? Você está ouvindo o programa especial de final de ano da Web Rádio Fraternidade, é Natal, Ano Novo, você também está nos assistindo aí com a transmissão que está seguindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e ouvindo aqui na Emissora do Bem. Vamos lá? Vamos de música, o que nós vamos ouvir? Vamos lá. Vamos lá. Mestre Jesus, no alto do monte ensinou, sua voz com um canto ecoou. Ensine o caminho, Senhor, do reino de paz.
agradecendo aí ao Diego e a Natália que estão ao vivo conosco aqui, gravando o programa, que é igual gravação, como se a gente estivesse fazendo ao vivo, hein? A gente nem para, nem volta, nem nada. É isso aqui. Quem sabe faz ao vivo. Não dá nem pra corrigir as desafinações. Vamos lá, vamos. Não precisa não, Divino. Pode deixar. Eu depois coloco aqui. Depois eu coloco aqui. Pode deixar. Vamos lá para mais essa bem-aventurança. Que diz assim, ó. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O que quer dizer essa passagem, gente? Pode ir, Milton. Eu me lembro de uma passagem do Despertar de Eurípides. Nosso querido professor, seu Eurípides Barçanufo de Sacramento. O despertar dele foi uma noite que o senhor Mariano, o tio dele, tio Mariano, tio senhor, foi passar lá na casa dele e ele estimava muito a presença do senhor Mariano e achava muita graça naquela simplicidade dele imaginar que conversava com os espíritos. E várias vezes ele brincava com o tio senhor, perguntando pelos espíritos. E naquela noite, a gente imagina que com certeza o senhor Mariano não estava sozinho, estava com a companhia ilustre. A companhia, isso eu imagino, de Leon Denis. Naquele quarto simples em Sacramento, quando o jovem Eurípides, para despertar, pergunta para o senhor Mariano: e os espíritos, tio? Como é que tá? Como é que está o trabalho com os espíritos? Brincando com o tio dele. E o senhor Mariano, com certeza inspirado, imagino que por Leon Denis, responde: o trabalho continua, porque antes a dor só aumenta. Aquela resposta falava de lágrimas e de dor. E para despertar um espírito da qualidade e da grandeza de Eurípides Barçanufo, nada melhor do que dor e lágrimas. Então, com certeza, Leon Denis estava ali, chamando Eurípides através daquela fala simples do seu tio, da necessidade de ir além das aparências, de levar o Evangelho além das mesas de estudo, além dos templos, falando da dor, da necessidade de levar a palavra do Cristo para a dor. Ali, o seu Eurípides acordava para a missão que ele veio desempenhar. Até porque a gente precisa entender que só quem está passando pela dor é que compreende o quanto que é doído. Ficou meio redundante, mas quem está passando por aquele momento de dificuldade é que sabe o que ou qual o significado daquele momento, daquele sentimento que está passando, que ele está enfrentando. A gente compreende com a doutrina espírita que ninguém passa por nada sem uma necessidade. E isso é um esclarecimento muito bacana, ou seja, nada foge de uma lei maior que a lei de Deus. Então, todas as vezes que nós infringimos a lei, e essa lei não precisa ser infringida nessa existência, mas certamente em outras existências, a gente é chamado à responsabilidade. Então, muitas aflições, muitas dores, muitos dos nossos choros têm uma consequência criada por quem? Por nós mesmos. Mas vamos falar. Deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Deixo. É muito bonito assim, o espírito que acordou, porque a gente pensa sempre no que chora, e na necessidade do consolo. E o nosso papel muitas vezes é o que consola, é o do consolador. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por quem? Quem vai consolar? Os que choram. Então, o papel, muitas vezes, de quem consola, eu lembro da frase do Chico, que o verdadeiro espírita é aquele que chora sozinho, enxuga as lágrimas e vai atender a multidão sorrindo. E às vezes o que consola é aquele que chora sozinho.
e precisa enxugar as lágrimas para atender sorrindo, para ser o ombro, para ser o braço, para ser o olhar, para ser a palavra. E aí a dor de quem chora e consola fica menor, ou ela fica no tamanho real dela, ela ganha uma dimensão real. Sabe, naquele momento a gente se sente maior porque ali foi escolhido pelo Cristo para ser alguém que consola, para ser ombro, para ser abraço, para ser olhar, para ser presença. Vamos lá, vamos comentar, gente. Quem vai lá, Natália? Eu me lembro muito das minhas avós que diziam, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então, quando eu estudo, né, esse trechinho aí, dos bem-aventurados os que choram, eu fico pensando que muitas vezes, né, a gente só consegue entender algumas coisas, só consegue assimilar algumas lições naqueles momentos em que a gente não tem opção, que tá doendo tanto, a gente tá sofrendo tanto, que ou você aprende, ou você entende, ou aquilo te consome, né? Então, são momentos extremos, são momentos em que a gente, às vezes, tem o impulso que a gente precisava para aprender aquilo que a gente precisava aprender, né? Para que nós possamos ser consolados, aliviar essa dor e aí, consequentemente, ganhar uma dimensão maior em relação à vida, ganhar uma visão mais ampla em relação a isso. Então, a dor, às vezes, ela tem esse papel, né? E esses momentos de choro, eles servem também para isso, para a gente aprender e para a gente entender mais sobre a vida. Muito bem. Muito bem. Quem mais vai falar? Liga o microfone, Zezé está desligado. Isso. Bom, a gente faz um trabalho onde tem muita dor, né? Que é no Hospital do Câncer. E essa semana nós ficamos uns 4 meses fazendo uns 800 anjinhos, sabe? Para dar de lembrança para eles. Então, todo ano a gente dá só para as mulheres. Esse ano resolvemos fazer para dar para todo mundo, porque tinha reclamações, né? Por que só mulher? Aí resolvemos fazer para levar esses anjinhos. E foi uma alegria tão grande naquele hospital que mexeu muito com a gente, sabe? A gente estava vindo no corredor, aí uma senhora que sempre está no bingo lá com a gente, ela tem a doença. E eu sempre brinco muito, falo muito bobagem para descontrair mesmo, para sair daquele ritmo ali, daquela dor, daquele ambiente tão sofrido. Aí ela veio ao meu encontro. Eu me emocionei muito. Ela me abraçou e falou para mim: filha, você não sabe o tanto que eu te amo. Aí eu olhei nela assim, as lágrimas escorriam. E eu falei para ela: e a senhora não sabe o tanto que a senhora é importante para nós. Ela falou assim: durante esses anos que eu estou aqui, a hora que eu entro ali, que eu vejo o seu sorriso, a minha dor diminui. Aí eu pensei comigo, falei: meu Deus, que responsabilidade é essa? De um sorriso, né? Aí a gente vê tanto que a gente é pequenininho. Quantas vezes eu fui para esse serviço, que eu amo fazer, mas às vezes eu saí de casa e falei: mas hoje tá frio, tá chovendo, vontade de dormir mais um pouquinho, sabe? Aí veio essas cobranças tudo em mim. E eu pensar assim: cadê minha responsabilidade de cristão, né? De estar ali para levar pouquinha coisa para a pessoa, um sorriso. E que faz tanta diferença na vida de alguém. Pra gente é tão pequenininho fazer, né, Zezé? Mas olha, o que significa a dimensão. O significado para o outro. Então, assim, a gente vê, eu acho que é tão difícil a gente colocar na dor do outro, sabe? E isso devia ser mais fácil nas nossas vidas. A gente que tem o conforto, a gente que tem uma família, que não tem doença grave em família, a gente ter a capacidade de colocar no lugar do outro, que está sentindo uma dor, que está sentindo uma perda de um ente querido, né?
Então, eu acho assim, eu rezo e peço a Deus, sabe, todos os dias, que me dê coragem e discernimento para me continuar esse trabalho e continuar trabalhando, fazendo o bem para as pessoas que necessitam de um sorriso, né? Um pequeno sorriso. E isso é tão interessante que eu até fui procurar aqui uma mensagem que nós recebemos hoje de um ouvinte que diz assim, só para vocês verem, né? Olha só, moro nos Estados Unidos desde 2001, conheci a rádio em 2018. A web rádio tem sido fundamental no meu processo de recuperação. Desde 2016 sofro com uma depressão muito forte, desencadeado por problemas na família, né? E tenho muito a agradecer, porque se não fossem as palestras, acho que teria me matado no ano passado. Então, o nosso papel é de ser aquele instrumento, quando o Hilton começou falando, do Consolador, de levar o consolo, porque se Jesus traz a bem-aventuranças, num determinado momento ele vai falar que mais adiante ele enviaria o Consolador. Mas vamos lá, vamos conversar. Eu e a Natália, nós temos feito um trabalho mais no âmbito acadêmico, através de uma ferramenta chamada CNV, Comunicação Não Violenta, que é algo que foi criado por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, que faleceu em 2015. E o Marshall Rosenberg, quando ele era criança, ele viveu nos Estados Unidos naquela época do Apartheid, né? E ele conta nas histórias dele que teve uma determinada época que ele mesmo sendo branco, que o Apartheid foi aquele problema entre negros e brancos que teve nos Estados Unidos, né? Mesmo sendo branco, ele teve que ficar em casa durante algumas semanas, a família dele, porque branco saía na rua, era assassinado, negro saía na rua, era assassinado, era uma verdadeira guerra, né? E aquilo mexeu muito com ele, ele tinha ali, média de seus 9 a 11 anos, eu não lembro exatamente a idade, e ele cresceu pensando naquilo, né? Poxa, por que tem que haver essa segregação, por que a gente não pode viver com mais tranquilidade? E aí ele foi fazer psicologia, e ao se tornar psicólogo desenvolveu essa comunicação não violenta, que quando a gente lê num primeiro momento, a gente olha e fala assim, não vou nem terminar, isso aqui é muito óbvio, isso aqui é muito tranquilo, isso aqui é comunicação como ela deveria ser, mas não é. E tem um trecho no livro que ele escreveu, chamado Comunicação Não Violenta, o mesmo nome, né? Que ele fala o seguinte, que nós somos seres autônomos e interdependentes. E isso dá um nó. Autônomo, mas interdependente. Autônomo porque eu sou responsável pelo que eu faço por mim e pelo que eu causo em você. E interdependente porque nós precisamos uns dos outros. E aí nesse mesmo trecho do livro ele fala que... Como é que ele fala lá, Natália? Que o bem-estar do outro e o meu bem-estar são uma coisa só. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente ter o cuidado, principalmente nós que somos espíritas, de não fazermos da dor do outro algo leviano. Porque a gente tem, às vezes, desavisadamente o hábito de falar assim, mas se você está passando por isso é porque você consegue. E Deus não dá cruz pesada para ninguém, não dá conta de carregar. Não, vai dar certo, tudo vai passar. Isso não é uma boa postura. Não é uma postura interessante, não é uma postura empática. Isso não é empatia. A gente precisa, com essa dor do outro, aprender a sermos empáticos de verdade. E o ser empático não é a famosa frase, né? Quando você pergunta o que é ser empático, é se colocar no lugar do outro. Isso já caiu tanto assim num uso mal feito que a gente não pensa, né? A gente estava no Setembro Amarelo há poucos dias, né? Fazendo as palestras e tal, e eu sempre uso o exemplo do suicida. Às vezes a gente fica sabendo de uma pessoa que cometeu suicídio, que nós conhecíamos, e a gente logo já liga o modo juiz, né? Poxa, mas fulano tinha uma vida tão boa, não precisava ter feito isso, não precisava suicidar. Aí vem um e fala assim, Diego, mas seja empático, se coloca no lugar dele. Aí eu vou lá e me coloco no lugar dele. Pois é, né? Não, mas se fosse eu não tinha feito aquilo.
Isso não é empatia, isso não é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é pegar o olho do outro e colocar em você, o coração do outro e colocar em você. Ou seja, é você se esvaziar de você para se encher do outro. E aí você vai conseguir enxergar a dor dele como ele enxerga, para poder ser empático com ele e não cair nesse modo leviano que às vezes nós, religiosos, nos colocamos. Muito bem, Divina. Então, Rubens, eu estava aqui lembrando, né, dos desafios da dor. Como São Francisco diz, irmã dor. Olha só, os desafios, né, E que o nosso... só quem tá com a dor é que sabe, gente. Né, Foi falado muito bem, né, com todos que estavam aqui a respeito disso. Da gente não dar importância para a dor do outro. Quantas vezes, né, às vezes alguém vai desabafar com a gente, falar dos desafios, meu filho está dando tanto trabalho, ele não está sendo compreensivo, ele está sendo assim, na escola ele está mal e tal, e a gente já lasca um exemplo dos nossos filhos, né? A gente é mestre de fazer isso, não é isso? A gente às vezes nem deixa a pessoa terminar de falar. Mas meu filho é um exemplo de filho, ele está se dando muito bem na escola, passou no 3º bimestre, acredita? Quer dizer, olha só, gente, o que a gente está fazendo com o nosso próximo. Olha só como a gente está recebendo essa dor. E o Rubens citou um exemplo que a gente vivencia muito aqui na Web Rádio Fraternidade, de receber a dor do outro. Né? Como a gente recebe, a Natália vivencia isso também, porque ela faz esse trabalho também na secretaria do evento, e a gente recebe muita dor, né? De irmãos que às vezes nos escreve e a gente coloca a nossa emoção para fora mesmo, né? De pessoas que nos vêm e falam, olha, eu me sinto tão abandonada, né? Eu vivenciei tantas dificuldades, tantos problemas, tantas dores e recebi um pouquinho de consolo, né? Com todo esse trabalho. Então, é o que a Zezé falou, da nossa responsabilidade de olhar para o outro, de saber entender o outro, de dar a mão de verdade, né? Como o Diego citou aqui. Que é se colocar no lugar do outro, de verdade, não é citando as nossas dificuldades ou as nossas alegrias que nós vamos fazer com que aquele nosso irmão, né, que está passando pela dificuldade, pela dor naquele momento, desafios normal, viu, gente? Normal. Porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações e a gente não pode esquecer disso. Então, ainda vivenciamos a questão da dor, das dificuldades. Mas olha o que diz, né? Bem-aventurados os que sofrem, os que choram, né? Por quê? Porque eles serão consolados, não é isso? E Jesus, quando esteve aqui entre nós, há mais de 2000 anos atrás, ele atendeu a todos, mas aonde que ele ia? Aonde que ele ia, gente? Ele ia atrás daqueles que mais necessitavam. Tanto é que ele foi muito criticado por causa disso. Foi muito criticado, inclusive, né, pelos que comandavam, né, naquela época e não aceitavam, né? Então, são essas dificuldades. E quando a gente estiver passando pelas nossas dores, pelos problemas, pensemos em Jesus, né? Porque Ele está do nosso lado. Vamos de música? Vamos cantar mais uma música. Daqui a pouco a gente vai para a última bem-aventurança, porque não vai dar tempo da gente estudar todas. Mas você vai poder acompanhar tudo no Congresso Espírita de Uberlândia em janeiro, finalzinho de janeiro, 24, 25, 26. A gente não tem mais inscrição porque elas acabaram, mas a rádio vai transmitir, o YouTube vai transmitir, Facebook, Rádio Fraternidade, FEB TV, TV Mansão do Caminho. A gente vai estar todo mundo junto, transmitindo, levando para vocês
5º Congresso Espírita de Uberlândia. Vamos lá, vamos de música, o que a gente vai ouvir? Bom, acho que não tem como ser outra, né? Adivina qual que foi sua última frase aí? Que Jesus está do nosso lado, né? Tem um microfone que tá desligado aí, qual que é? Tá ligado. Ah, é o outro lá. Oi. tá Agora ouvindo? ligou, agora tá, beleza. Bom, já que a Divina falou que Jesus está do nosso lado, nós vamos cantar uma música que é aqui de Uberlândia, uma amiga nossa, Caroline Teles, criou essa música. E sempre que a gente vai cantar essa música, eu gosto de brincar no início falando assim: nós temos muitas músicas de prece, músicas que nós rogamos amparo ao Cristo, a Deus e a tantos outros espíritos que nós acreditamos, né, que nós vemos como exemplo, mas nós temos poucas músicas, ou talvez eu particularmente não conheça nenhuma, que seja o Cristo falando com a gente. E aí eu costumo perguntar para as pessoas: se você fosse tomar um café com Jesus, comer um pão de queijo, o que você falaria para ele? É uma pergunta que a gente não se faz. O que eu falaria para Jesus se eu tivesse oportunidade? A gente esquece que nós temos oportunidade a qualquer momento. Mas se fosse para tomar um café e comer um pão de queijo, o que eu diria? Muito provavelmente nós contaríamos sobre as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. E eu acho que Jesus daria um gole de café, daria um largo sorriso e diria assim, que é o nome da música: Eu Sei. Que é o nome da música de Caroline Teles. Eu Sei. Observo o teu caminho, conheço teus defeitos. Vejo a angústia te assombrar e a duvidar dos meus preceitos. Sim, eu sei, a escuridão abre caminhos em todas as direções. Trevas nascem da maldade invadindo corações. Nevoeiros incessantes atormentam teu viver. Pode ser que a tristeza te apavore e embriague a razão, que a incerteza do caminho te recolha a solidão. Mas escuta com carinho o que eu venho te dizer. Disso eu sei, mas também sei da tua luz tão perto de se acender, da tua missão, da boa intenção, do amparo que envio sempre a te fortalecer. Segue a mim, que estou aqui. Lembre que em meio a todos os problemas eu sei de você. Eu observo teu caminho, conheço teus defeitos. Vejo a angústia te assombrar e a duvidar dos meus preceitos. Sim, eu sei, a escuridão abre caminhos em todas as direções. Trevas nascem da maldade invadindo corações. Nevoeiros incessantes atormentam teu viver. Pode ser que a tristeza te apavore e embriague a razão, que a incerteza do caminho te recolha a solidão. Mas escuta com carinho o que venho te dizer.
Lembre que em meio a todos os problemas, disso eu sei, mas também sei da tua luz tão perto de se acender, da tua missão, da boa intenção, do amparo que envio sempre a te fortalecer. Segue a mim, estou aqui. Lembre que em meio a todos os problemas, a luz tão perto de se acender, da tua missão, da boa intenção, do amparo que envio sempre a te fortalecer. Segue a mim, estou aqui. Lembre que em meio a todos os problemas, eu sei de você. Eu sei de você. Eu sei de você. Muito bem, é música aqui nessa programação especial de final de ano, de Natal e final de ano, o nosso programa especial. Bom, a gente já tem quase 1 hora de programa, já passa que a gente nem percebe, né? Então, assim, a gente não vai ter condição de estudar todas as bem-aventuranças, mas eu queria trazer um tema que vai ser o tema que o Rossandro vai abordar no Congresso Espírita de Uberlândia, no Quinto Céu, que é o seguinte: eu queria que vocês me ajudassem. Olha, a gente trocar ideias. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. E aí, quem começa? Ninguém quer que a luz brilhe, não, hein? Vamos lá. Brilhe a vossa luz. É a nossa responsabilidade, né? Que inclusive foi o tema do nosso espetáculo esse ano. E eu acho muito significativo, porque todos nós temos dentro de nós a centelha divina, né? Como filhos que somos desse Criador que é todo perfeição. E não adianta a gente reclamar das trevas se a gente não estiver disposto a fazer brilhar a nossa luz, né? Trabalhando o nosso íntimo, conhecendo a nós mesmos, as nossas dificuldades e nos propondo a verdadeiramente exemplificar os ensinamentos de Jesus. É claro, né, nós ainda estamos distantes disso, estamos trabalhando aos pouquinhos, mas não tem outro caminho. A gente precisa crescer em perfeição e, consequentemente, a gente vai conseguir iluminar não só a nós mesmos, mas também a todo o nosso entorno. Vós sois vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Vamos lá, gente. Então, já que o pessoal está mudando a tática aqui, né? Então eu tive que vir para o início. E brilha a vossa luz, né? Então, a gente precisa fazer com que esses desafios que a gente vivencia no nosso dia a dia possa ser importante para que a gente possa fazer a diferença em qualquer lugar que a gente estiver, né? Às vezes a gente ainda na nossa humildade, a gente fala: nossa, mas eu sou tão pequeno, eu não consigo fazer, eu estou com vergonha, eu não consigo fazer a diferença. E nós conseguimos sim, gente. Em qualquer lugar que nós estivermos, Deus conta conosco, entendeu? Deus conta conosco para que a gente possa levar aquele nosso irmão que necessita, sabe, um pouquinho de amor, um pouquinho, né, de luz, para que ele possa se inspirar nos grandes exemplos que foi falado aqui para a gente, né? Que a gente precisa, às vezes, ser o exemplo, né?
para as outras pessoas que se inspiram na gente. A gente acha que não, mas as pessoas se inspiram na gente. E aí, qual o exemplo que eu estou dando? Né? Qual o exemplo que eu estou levando? Então, que nós possamos fazer brilhar essa luz, como disse a Natália, essa centelha divina que está dentro de cada um de nós, tá? Então, aproveitem esse momento agora, né, do Natal, né, esse momento em que aflora em cada um de nós sentimentos de amor, né, e façamos brilhar a nossa luz. Isso é tão sério, gente, que enquanto vocês falavam aí, me ocorreu um pensamento que é o seguinte. Às vezes quem está nos ouvindo pode pensar a partir disso que foi colocado, mas eu sou tão cheio de defeito, mas eu sou tão imperfeito, como é que vocês querem que eu faça essa diferença? E aí eu pego um exemplo que a Divina falou há pouco aqui, que foi quem que Jesus escolheu para estar do lado dele. Eram todos perfeitos? Não eram. E essa semana a gente estava conversando num dos nossos estudos, e aí me lembrei de um momento de Jesus com Públio Lentulus. E que Jesus diz a ele, você pode me seguir agora ou daqui milênios, daqui a 2000 anos, né? Ou seja, Jesus não está preocupado com os nossos equívocos, né, gente? Ele está preocupado com a nossa boa vontade de servir. Por isso que ele chama o Wilton para falar agora. Ou o Diego, que vocês tiram aí. O bacana assim, da fala do Cristo é que ele não diz assim, quando você tiver capacidade de brilhar muito, de iluminar a humanidade, a sua luz vai brilhar. Isso é muito Sabe, o convite dele é faça o que você consegue fazer agora. Ofereça o que você consegue oferecer. Aí eu lembrei do vagalume, né? O vagalume não fica só aceso. Ele acende e apaga, e ele vira referência. Uma hora você acha que vai para um lado, aquele acende já está do outro. Sabe? E a gente, já que Jesus é o sol, se a gente conseguir ser um vagalume... Gostei, viu? Gostei da comparação, viu? Então é isso, sabe? O Cristo, ele pede isso pra gente. Olha, faz o que você der conta agora. Tá? Porque às vezes a única coisa que tem agora é você. Tá? Eu não tenho mais ninguém aí, só tem você aí. Você está apagadinho, você apaga e acende, mas é só você. É melhor do que ficar apagado, né? Jesus ele usava umas figuras de linguagem muito legais, né? E quando ele fala, vós sois o sal da terra, tem um negócio, nós precisamos tomar cuidado demais aí. Porque o sal ele serve para quê? Para dar sabor ao alimento. Se você põe pouco sal, a comida fica sem graça, fica insonsa. Se você põe muito, a comida fica salgada, fica difícil. Então a proposta dele é que a gente saiba salgar na medida certa, no momento certo. Porém, nós não vamos dar conta de fazer isso agora. Tem hora que nós vamos salgar demais. Tem hora que nós vamos achar que estamos fazendo demais, porque quando ele fala, vós sois o sal da terra, ele está se referindo a nós sermos o sal na medida certa do Evangelho. É trazermos o Evangelho dele na medida certa, no momento adequado, da forma correta. Mas nós não vamos fazer isso. Não o tempo todo. Igual o vagalume. Tem hora que nós vamos piscar e tem hora que nós vamos apagar. Tem hora que nós vamos salgar demais achando que nós estamos bom demais. Tem hora que nós vamos fazer de menos, mesmo tendo condição de ir um pouquinho além. Então nós precisamos saber a medida e não ficar se martirizando quando salgar demais ou salgar de menos. Não achar que não tem luz para brilhar. Mas em contrapartida também a gente precisa tomar muito cuidado para não falar o seguinte. Eu escuto isso muito às vezes. Ah, eu sou ignorante mesmo e eu sei que eu vou ser, mas pelo menos eu estou trabalhando no bem. Gente, isso também não é uma postura adequada. Eu sou ignorante, que bom que eu reconheço isso. Então, já que eu reconheço, o meu papel agora é tentar mudar isso. É tentar salgar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, na medida certa. Porque o primeiro passo é se reconhecer. E tem que mudar, né? Tem que lutar para mudar. Ninguém muda nada se não reconhecer que precisa de mudança. E talvez esse seja um dos nossos desafios quando a gente fala dessa luz brilhando. E nós temos que tomar cuidado para não achar que nós somos uma vela potente demais de sétimo dia que brilha pra caramba
e colocar ela debaixo do alqueire lá, né? Uhum. Porque vela forte debaixo de alguma coisa não ilumina nada. Às vezes também a gente acha que é uma vela muito forte, mas não é nada. Nós somos só um pisca-pisca daquele de Natal de 2 watts ali, de LED, que qualquer coisinha queima. E de repente então que a gente tome cuidado com isso. Nós saibamos levar o evangelho não através das palavras, mas através dos nossos atos. Eu acho bem legal, né? Porque a gente olha os palestrantes e muitos de nós aqui também fazemos palestras. As pessoas olham e falam, oh, que legal, o Wilton está lá fazendo palestra, a Natália fazendo palestra. Meu filho, o Wilton está fazendo palestra, ele faz a mesma palestra, 10, 15 vezes no ano, para ver se consegue praticar aquilo que ele está falando. A Natália, o Diego e a Natália cantam a mesma música, nós estamos cantando essa música que eu sei aqui, ó, já vai para 1 ano e meio, para ver se a gente aprende com ela. Então, começar a praticar e não só da boca para fora. Muito bem, quem mais? A Zezé não falou, né? Eu lembrei da música do Roberto Carlos, Luz Divina. Adoro essa música. Então, só um pedacinho dela, né? Luz que ilumina o caminho, que me ajuda a seguir. Luz Sol que me ilumina o caminho. que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de meu amor, que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus, né? É verdade. Então, Jesus está aí. Tá chegando o Natal, né? E Ele está aí, batendo em nossos corações, nas nossas portas. E a gente sempre tem que lembrar que quando Jesus bate a nossa porta, a maçaneta está só do lado de dentro. É verdade. Então, depende de cada um de nós para abrir essa porta para receber Jesus. Porque ele não arromba a porta. Não, Ele espera a gente agir para deixá-lo entrar. para Ele entrar. E que a gente seja preparado, né? A cada dia, para essa luz, para Jesus, né? Que Ele entre em nossos corações, que Ele inunde a nossa alma de amor, para que a gente possa amar o nosso próximo como a nós mesmos. Foi assim que Ele nos ensinou, né? Então, essa luz é muito bonita, é Jesus, né? Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos cantar uma última música e a gente vai voltar. Cada um de vocês já vai deixar uma mensagem final para a gente encerrar o programa de hoje. Tá certo? É o programa especial de Natal da Web Rádio Fraternidade, especial também de Ano Novo. Esse programa vai ao ar na véspera do Natal, no Natal e também na véspera do Ano Novo e no Ano Novo. E obrigado pela sua sintonia aí. Você pode entrar em contato com a gente, mandando uma mensagem aí pelo livro de visitas da rádio, aí no site. Lá embaixo tem lá a opção para você acessar e deixar o seu recadinho. Pode também mandar um e-mail, fale conosco, @radiofraternidade.com.br ou 34 99956 2694. É o WhatsApp, Telegram da Web Rádio Fraternidade. Vamos lá, vamos de música. Essa é linda. Essa? É, ué. Oi, Aurora. Tá brincando. Brincadeira, brincadeira. Natália tá te devendo a Aurora tem 1 ano já, viu? Ela falou isso ano passado. Só não pode ser o ano que vem, tá? Tem que ser antes, né? Então vamos tocar os pés do monte. Então vamos lá. Vamos lá, é ao vivo aqui na web. Ao vivo assim, gravado. Ao vivo, gravado. É Web Rádio Fraternidade. Você nos acompanhando aí nas plataformas, no áudio e aí também no YouTube, no Facebook e no Twitter. É com vocês, crianças. Um sentimento me ronda, não sei
limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor Muito bem, obrigado, viu? Linda a música. Vamos então para considerações finais aí de vocês. O tema que a gente abordou no programa especial foi a mensagem do Sermão do Monte. A gente não conseguiu aprofundar, mas a gente abre a palavra nesse momento final para que cada um possa manifestar, agradecer, desejar um Feliz Natal, um ano novo muito bacana para todo mundo. Vamos lá? Bom, eu gostaria de fazer um convite para todo mundo. E o convite é o seguinte: sempre que a gente fala sobre o Evangelho, sobre ser bem-aventurado, sobre ser pacífico, sobre ser manso, a gente pensa em nós sendo assim, porque é o correto. Nós precisamos pensar em nós, olhar os nossos defeitos. Mas eu queria convidar todo mundo para dar oportunidade das pessoas também mudarem, porque nós não damos muita oportunidade. Às vezes eu conheço o Wilton há tantos anos e eu vejo que ele tem alguns defeitos, ou nas minhas análises eu olhava os defeitos, e eu nunca vou ver o Wilton de maneira diferente, porque eu não dou oportunidade dele ser diferente perante os meus julgamentos. Então eu quero convidar a todos para que a gente faça isso, porque senão nós vamos ficar todos aí, às vezes, batendo cabeça. Eu melhoro de cá,
Wilton melhora de lá, Natália melhora de lá, Zezé de lá, mas nenhum de nós consegue dar oportunidade para enxergar a mudança do outro. Então, eu faço esse convite, já que nós estamos começando um ano novo daqui a pouco, que nesse próximo ano nós possamos dar a oportunidade das pessoas realmente mudarem, que nós possamos olhar as pessoas com olhos de ver, com olhos caridosos, com olhos bondosos. Esse é o meu convite que eu desejo para todos nós aí no próximo ano. Bom, Natal é sempre o momento de a gente falar sobre nascimento. E aí eu me pergunto, quantas vezes a gente não renasce na mesma vida, né? Diante de algumas situações, depois de enfrentar alguns desafios, quantas vezes a gente não consegue viver de novo e nos transformarmos ao ponto de poder dizer que a gente renasce na mesma vida. E graças a Deus que nós temos essas oportunidades. Todo dia é dia de a gente descobrir alguma coisa nova na gente que a gente precisa ressignificar. E algo que tem, particularmente, né, para mim, tem me ajudado muito nesse processo, principalmente nas dificuldades que às vezes a gente tem no convívio com as pessoas, é lembrar do Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Nossa. Isso tem me ajudado muito, sabe? Às vezes não precisa da gente falar para a pessoa. É a gente pensar naquela pessoa que a gente está com dificuldade, que fez alguma coisa que te magoou, e mentalizando essa pessoa, repetir essas frases para você mesmo, até o ponto de a gente conseguir vencer essas resistências e aprendendo esse amor verdadeiro que o Cristo nos ensinou e pregou que a gente tivesse uns com os outros, né? Só lembrando, o Ho Oponopono não é algo espírita, mas nada impede da gente usar, né? Ontem a gente estava falando com um amigo nosso que em todo relacionamento existem dois lados. Existe o momento em que eu faço alguma coisa e o momento que eu recebo. E o Ho Oponopono ele serve para os dois. O momento em que eu faço alguma coisa por alguém, né? Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E quando a pessoa faz com você também. Então ele não serve só para o momento em que alguém me tratou mal, então eu vou usar o Ho Oponopono. Não, o tempo todo, né? Eu vou falar para vocês por experiência própria que funciona. É como um mantra. Bom, eu quero rogar a Deus que abençoe a cada ouvinte da Rádio Web Paternidade. E que nesse Natal, Jesus esteja no lar de cada um de vocês, levando o amor, levando a paz, levando o equilíbrio e levando a luz dele. E que essa luz possa inundar o lar de cada um de vocês na presença de Jesus. E aquelas pessoas que vão passar essas datas sozinhas, entre aspas, né, que a gente fala, às vezes não vai compartilhar com confraternização na casa de família, ou por motivo de estar longe, a rádio está com vocês, né, levando um pouquinho de cada um de nós aqui da rádio, um pouquinho do nosso amor a cada um de vocês. Sintam o nosso abraço, um desejoso feliz ano novo para vocês, de muita paz, de muita coragem, de muita saúde e de perseverança. Que Jesus ilumine a cada um. Um beijinho no coração de vocês. A nossa mensagem é que cada um de nós aqui somos um pouco de vocês e cada um de vocês é um pouco de nós. Aqui hoje são 3 casais. 3 casais aqui. E 3 casais carregados de conflitos, carregados de dúvidas, de dificuldades, de questões interiores a serem resolvidas, de entender a própria luz,
de entender a própria origem divina, de enxergar essa centelha divina dentro de nós, igualzinho cada um de vocês que está escutando. Sabe? Sobrou para nós o microfone e o momento de interpretar, cada um de nós, a nossa visão sobre as bem-aventuranças. Mas sintam-se representados e nós nos sentimos representados por vocês. A gente lembra da mensagem de Bezerra de Menezes, chamada A Grande Diferença. Quando alguém, um companheiro no final da reunião, questiona para ele já é espírito usando o aparelho mediúnico para conversar com esse companheiro. E o companheiro pergunta assim, olha, eu posso me considerar espírita porque eu ainda sinto raiva, sinto mágoa, eu ainda quero mal. Eu posso me considerar espírita? E a resposta de Bezerra de Menezes é a mesma resposta nossa, seria a mesma resposta nossa. Vou tomar essa liberdade, que ele diz, meu filho, eu também tenho todas essas qualidades negativas. A grande diferença é que antes eu fazia força para fazer tudo isso, hoje eu faço força para não fazer. Então hoje nós fazemos força para sermos melhores, igualzinho cada um de vocês, tá? E eu vou encerrar minha fala aqui com a frase filosófica. Tamo juntos. E eu vou acrescentar. Gostei. Juntos pelo Cristo. Tá? Ô, gente, não vale. O Wilton tá imitando o chefe. Não, por favor, Wilton. Então, gente, olha, o que eu desejo a todos vocês é muita paz, muita alegria. Olha, e nos grandes desafios da nossa vida, pense naquele que esteve aqui entre nós. Paulo, vocês acharam que eu fosse falar Jesus? Jesus é o grande exemplo, né? Mas quem de nós diríamos, naquela época, provavelmente a gente estava pelas beiradas, pelas bordas, né? Que Paulo fosse transformar tão significativamente, né? Porque ele já trazia o exemplo dele como verdadeiro, né? Então ele passava a todos que aquilo que ele fazia era o correto, era o certo. Ele queria que as pessoas, né, prestassem atenção. Mas Jesus, quando Jesus chega para Paulo e diz, Paulo, Paulo, por que me persegues? E que ele cai ali cego, né? Passa por todas aquelas dificuldades que corroem a sua alma, levanta e faz. Mesmo vivenciando todos os desafios, todos os problemas, né, vivenciados por ele na época. Façamos a nossa parte, gente. Que a gente possa levar a cada um, né, dos nossos irmãos, mesmo com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com os nossos desafios, né? Levar a cada um dos nossos irmãos um pouquinho de amor, tá? Um pouquinho de sentimento de paz, certo? Então, vamos começar esse ano de 2020 com esse propósito de mudar o nosso interior e levar ao outro o amor, porque Deus conta conosco. Um beijo a todos vocês. A gente encerra o programa agradecendo a você que esteve conosco. E aqui no livro do Rodolfo Caligares tem um trecho que ele fala o seguinte, que os raios do sol alcançam todos os recantos do globo, tanto no hemisfério oriental como no ocidental. A luz do Evangelho, igualmente, deve penetrar todas as almas sobre a terra, a fim de que participem, sem exclusão, de uma só da glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos, gratidão pela presença de vocês, acompanhando o nosso singelo trabalho aqui, de falar um pouquinho dessa mensagem consoladora. Eu sei que muitas vezes você está nos ouvindo agora, às vezes passando por uma dificuldade, por uma dor, por uma aflição, que talvez nós aqui não consigamos mensurar.
mas eu tenho certeza que nesse instante, aí do teu lado, está Jesus, te dando um abraço, transmitindo as energias necessárias para que você tenha força, coragem de enfrentar esses desafios. E qualquer coisa, a gente está aqui. Fique com Deus. Muita paz.